Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Porquê que Jesus Cristo nunca se casou? Irmãos, Ele casou-se. A Bíblia diz isso. Até dá o nome da sua esposa. E nos diz quando se casou e porquê que ele se casou. E isso tem a ver diretamente com a antiga aliança. Irmãos, a família, a aliança do matrimónio, a procriação humana, o nascimento de uma criança, o crescimento, o que nós comemos, o cuidado que nós precisamos ter com o nosso corpo, com a nossa vida física. Tudo isto, irmãos, apontam para uma grande e muito maior implicação espiritual. E por isso hoje, queridos irmãos, queremos olhar e estudar da Bíblia acerca do casamento de Cristo com Israel e as implicações para nós. Vamos então começar lendo Efésios capítulo 5, versículo 23 e 32. Efésios capítulo 5, versículo 23 em primeiro lugar. Diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 32, diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E por isso, Paulo aqui na sua carta aos Efésios, falando acerca de várias leis importantes e princípios importantes no matrimónio, está realmente a comparar com o grande mistério que é Cristo e a Igreja. Porque, ao fim de contas, é o matrimónio por vir de Cristo com a sua noiva, que será a Igreja. E por isso, precisamos de entender isto bem. E para entendermos bem, vou começar no início. E o início está em João capítulo 1, versículo 1, e diz: no princípio era o Verbo. E sabemos, lendo do versículo 14, que o Verbo se fez carne, e por isso está a referir a Jesus Cristo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo, Jesus Cristo, estava com o Pai. No princípio. Perdão. E o Verbo, embora estivesse com o Pai, era Deus. Era do reino de Deus. Era da família de Deus. Era do género de Deus. Ele, o Verbo, Jesus Cristo, estava no princípio com Deus Pai, com o Pai. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus Cristo. E sem ele, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. E por isso vemos aqui que Jesus Cristo, o Verbo, criou tudo. Criou tudo debaixo da instrução do Pai. Debaixo das ordens do Pai.
E, por isso, o Verbo foi aquele que, além de criar, que trabalhou com os israelitas, que os guiou, que os ensinou e que falou a eles. Sim, eles, o Pai e o Filho, planearam o universo desde o início. Vejam em Apocalipse 13, versículo 9. Apocalipse 13, versículo 9. Perdão, 13, versículo 8, diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, falando aí acerca da besta, que vão adorar a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou, noutras palavras, Jesus Cristo, o Cordeiro, foi condenado à morte desde a fundação do mundo. Isto foi planeado desde o princípio. Porque o Pai e o Filho têm um plano. Um plano de quê? De trazer muitos filhos e filhas à glória da família de Deus. Vejamos em Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, isto é, tudo existe por causa do Pai. E o Pai delegou a Jesus Cristo para criar tudo, mas o Pai, digamos assim, é o dono. E Jesus Cristo é o gerente-chefe, digamos assim, que fez tudo debaixo das instruções do Pai. Por isso, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. O golo do Pai, trabalhando através de Jesus Cristo, é de conduzir muitos filhos à glória. E por isso ele aperfeiçoou, por meio de sofrimentos, o autor da salvação, que é Jesus Cristo. Por isso vemos aqui, irmãos, muito antes, no início, antes de Jesus Cristo ter criado os anjos e o universo e a humanidade, isto tudo já estava planejado. E para realizar este plano, era necessário que Jesus Cristo se fizesse carne e morresse por nós. E por isso é que lemos em Apocalipse 13, versículo 8, que Jesus Cristo, o Cordeiro, foi condenado à morte desde a fundação do mundo. Já tinha sido condenado. E por isso, vemos que está tudo de acordo com a grande sabedoria e o bom prazer da vontade do Pai. E qual é o bom prazer da vontade do Pai? É de fazer você e eu, se você não desistir, se você perseverar no caminho, a ser fiéis até ao fim. E, assim, a boa vontade do Pai é para nós sermos filhos ou filhas dele na glória da família dele. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Porque sabemos, irmãos, que a maioria do mundo não entende isto. Não entendem este grande plano de Deus. E o cristianismo hoje em dia esconde este grande plano de Deus. Em Mateus 11, versículo 25, lemos: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. As revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. De acordo com a vontade de Deus, este é o bom prazer, o agrado do Pai, de trazer muitos filhos à glória, mas não revelou isto tudo ainda ao mundo. Perdão. E depois Jesus Cristo diz, no versículo 27, diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Isto quer dizer que esta palavra entregue, em grego, paradiomi, quer dizer que foi dado a Jesus Cristo para ser o gerente. Foi dada a responsabilidade a Jesus Cristo. Foi delegado a Jesus Cristo. Vejamos também em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Perdão. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Vamos começar a ler do versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, isto é Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, aquele que foi o primeiro, que foi gerado como um ser humano e que veio a ser um filho de Deus espiritualmente, que seguiu de homem para Deus. O primeiro gerado que veio a ser, estar ou ter um corpo espiritual. Sim, Jesus Cristo foi o primeiro que foi ressuscitado. Depois diz, pois nele, isto é Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Jesus Cristo, seja planetas, seja universos, coisas físicas, seja plantas, seja animais, mas coisas invisíveis também, como anjos, arcanjos, esses tronos, essas soberanias, sejam eles principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O Pai criou tudo por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Como? Porque o Pai deu a instrução, o plano, que concordou com o Filho, e então o Filho executou esse plano. Por isso foi por meio de Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Por isso tudo subsiste pelo poder de Deus que Jesus Cristo está a usar. E por isso, quando ele criou isto tudo, também criou a cerimónia do matrimónio. Vejamos também em Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e 25. Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e 25. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isto é, deixa o pai e a mãe e se tornam um marido e uma mulher. E assim, ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, estavam no matrimónio, uma coisa pessoal entre esses dois seres que estavam casados. E por isso foi o
Senhor Deus, e aquele que foi delegado tudo foi Jesus Cristo, e foi Ele então o ser desses dois seres do género Deus, que criou tudo e que estabeleceu o matrimónio. Ele é que, como vimos, veio a ser carne, e ele diz aí em João capítulo 1, voltemos de novo a João capítulo 1, João capítulo 1, em versículo 18, lemos que foi ele que se fez carne, e depois leiam aqui também no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu o Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Verbo, aquele que está muito perto do Pai, que tem uma intimidade extremamente perto, é muito íntimo com o Pai. Ele é que nos revelou o Pai. Vejam em João capítulo 5, versículo 37. Versículo 5, 37. Vemos o Pai que me enviou. Sim, o Pai enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo está a trabalhar e está a dizer tudo o que o Pai lhe disse para fazer e dizer. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, e jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Jamais ouviste a voz de Deus ou viste a sua forma. A humanidade nunca viu o Pai ou a forma do Pai. E por isso, aquele que Moisés, que interagiu com Moisés, foi aquele ser da família divina, Pai e Filho, foi o Filho. Foi o Filho, porque ninguém jamais ouviu a voz do Pai. E por isso lemos aqui em Êxodos capítulo 20, que esta voz que ouviram a dar os 10 mandamentos foi então este ser Deus, em hebraico Elohim, que significa são dois seres desta família, e então lê-se aqui. Então falou Deus, Elohim, todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus. E por isso quem falou estas palavras foi Jesus Cristo, porque lemos agora mesmo em João 5, 37, que ninguém jamais ouviu a voz do Pai. E por isso esta foi a voz do Filho. Aquele que falou com eles na terra do Egito, que os tirou da terra do Egito, que falou a eles aqui no Monte Sinai, que os tirou da casa da servidão, aquele que criou e que foi delegado este trabalho, esta missão de trabalhar com a humanidade, é Jesus Cristo. E por isso, os 10 mandamentos que foram dados no Monte de Sinai à nação de Israel e que existiam desde a criação, mas foram dados à nação de Israel. Por quê? Porque Israel entrou numa aliança com Deus. E neste caso vemos aqui a aliança que com o ser que Israel entrou nesta aliança foi o Verbo, foi Jesus Cristo, antes do seu nascimento humano. E por isso a antiga aliança entre Jesus Cristo e Israel é uma aliança
do género, do tipo de um contrato de matrimónio entre um homem e uma mulher. Por isso a antiga aliança é deste tipo, é semelhante a uma aliança de casamento. Vejam aqui em Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículos 7 e 8. Ezequiel capítulo 16, versículo 7 e 8. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura, formaram-se dos teus seios e te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Falando aqui acerca de Israel, que estava no Egito, uma nação poderosa, mas estava nua. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amor, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, e dei-te juramento e entrei em aliança contigo. Diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Está claro, a minha nação, mas está aqui nesta aliança, é uma aliança simbólica de um casamento, de um matrimónio. Um acordo de matrimónio. Vejam também em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Versículo 32. Jeremias, capítulo 31, versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com os teus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Está falando que vai haver uma futura nova aliança, um novo casamento, mas não de acordo com esta aliança do Antigo Testamento que eu fiz com os israelitas quando os tirei da terra do Egito, e Deus disse, eu os haver desposado. Isto é, ter casado com Israel. E por isso, lemos a história, que os israelitas, quando ouviram Deus a falar a eles do Monte Sinai e fizeram esta aliança, disseram, eu faço, vou obedecer, sim, como um marido ou uma esposa, quando estão no ato do matrimónio, uma das respostas que eles têm de dar é dizer, sim, eu submeto, eu concordo com esta aliança, até a morte nos separar. Vejam, por exemplo, em Êxodos, capítulo 19, Êxodos, capítulo 19, versículo 8. Versículo 8. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Eles disseram, sim, faremos, obedeceremos. Este compromisso, digamos assim, simbólico como no matrimónio. Vejam também em Êxodo 24, versículo 7. Êxodo 24, versículo 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Isto vê-se claramente que é, digamos assim, um acordo da aliança, do casamento, do matrimónio. E por isso a antiga aliança era simbólica,
digamos assim, falando simbolicamente, de um acordo de casamento, de matrimónio, entre o Senhor Deus, o ser que interagiu e falou com eles, e a nação de Israel. E o ser que interagiu e falou com eles, do género de Deus, da família de Deus, foi o Verbo, foi o Filho. Porque ninguém tinha jamais ouvido a voz do Pai. E por isso, o povo de Israel aceitou os termos, as condições que Deus lhes deu. Como lemos aqui em Êxodos 34. Vejamos então Êxodo 34, versículo 12 a 17. Diz assim: abstém-te de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, não faças acordos com as pessoas, com os deuses desses pagãos para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convite e comas dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das tuas filhas para teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituem com os seus deuses. Por isso vemos aqui que a aliança, a antiga aliança, era uma aliança de matrimónio, de compromisso de serem leais e fiéis a Deus, ao marido deles, digamos assim, simbolicamente, e que se seguissem outros deuses, estavam a ser infiéis ao marido que tinham comprometido ser fiéis a ele. E por isso, se fossem obedecer ou servir nações pagãs aos deuses pagãos, isso era prostituição. E por isso vemos claramente este simbolismo bem evidente do matrimónio. Pondo isto de uma maneira simples e repetindo, eles comprometeram-se pela antiga aliança a abster-se de qualquer relação adúltera ou prostituta com deuses falsos de outras nações. E, por isso, comprometeram-se a permanecer casta e aceitável para o seu próprio marido, que era o Senhor Deus. E por isso Israel concordou, comprometeu-se, fez um compromisso, digamos assim, de matrimónio simbolicamente, para não adorarem deuses falsos, os deuses falsos dos gentios, mas para serem obedientes ao Senhor Jesus Cristo, que nesse caso era Jesus Cristo, aquele que veio a ser Jesus Cristo. Não muitos dias depois, ou meses depois, provavelmente uns 9 meses depois, em Levítico 26, vemos que os israelitas que tinham concordado a guardar esta aliança de matrimónio, em Levíticos 26, Deus já está a dar a eles uma admoestação, um aviso para não seguirem a idolatria. Levíticos 26, versículo 1 diz: não fareis para vós outros ídolos. E depois diz: guardareis os meus sábados
e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. E depois disse, obedeceres a isto, vais ser abençoado. E depois vê-se do versículo 4 até ao versículo 13 várias benções por causa, ou se eles obedecessem. Mas depois diz, se não ouvires isso, diz no versículo 14, se quebrares este compromisso deste matrimónio, desta antiga aliança, então vai haver castigos. E isso é descrito a partir do versículo 14 de Levítico 26. Vejam também em Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e dois de cada família, e vos levarei a Sião. Vocês são a minha mulher, a minha esposa. Eu sou o esposo, o marido. É o que Deus estava a dizer, e neste caso, como vimos, aquele que falou com eles foi Jesus Cristo. E por isso vemos aqui que são um esposo, que Deus os desposou, casou-se com eles. Por isso vemos aqui claramente, irmãos, pondo isto numa frase simples, Jesus Cristo estava casado com a congregação de Israel, ou, em outras palavras, com a nação israelita, através de uma cerimónia do matrimónio que era a antiga aliança. Vejam, por isso, em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus aqui diz que odeia o repúdio, que odeia o divórcio. Mas sabemos que Israel foi infiel. Porque diz aqui, não sejam os infiéis, mas foi infiel. E depois então lemos em Jeremias capítulo 3, versículo 8. Jeremias capítulo 3, versículo 8. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela da mesma se foi e se deu à prostituição. E por isso vemos, Deus odeia o divórcio. Mas vemos aqui em Jeremias 3, versículo 8, que Deus deu a Israel uma carta de divórcio. Ora, levando a história um bocadinho mais para a frente, sabemos que Jesus Cristo se tornou carne. E sabemos que, como um ser físico, ele não casou outra mulher quando ele era carne.
Porque se tivesse feito isso seria adultério. Embora ele tivesse divorciado Israel, não podia casar-se com outra mulher. Mas sabemos que Jesus Cristo, ao fim da sua vida, morreu. E sabemos, por isso, que o matrimónio é até a morte nos separar. E quando Jesus Cristo morreu, esse matrimónio da antiga aliança parou, cessou, à morte de Jesus Cristo. Vejam em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Vamos apanhar aqui uma secção pequenina aqui, mas vamos ler Hebreus 8 um pouco mais tarde, mas aqui vamos ler agora simplesmente aqui no versículo 13, diz, quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira aliança. Sim, vai haver uma nova aliança, mas a antiga aliança está antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Sim, aí está falando que o templo, essas coisas todas ainda não estavam destruídas, mas este matrimónio tinha cessado, porque Jesus Cristo já tinha morrido. Por isso já estava obsoleto, estava inválido, estava antiquado. Vejam então, vamos continuar então a ler em Romanos capítulo 7, versículo 4. Porque então o que temos agora é Jesus Cristo, depois da morte dele, pode-se casar de novo. Por isso vemos aqui em Romanos capítulo 7, versículo 4, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nós, como cristãos, como Israel espiritual, vamos casar, somos a noiva e vamos casar à vinda de Cristo no matrimónio com Jesus Cristo. E podemos casar com Jesus Cristo porque ele morreu. E por isso o seu primeiro casamento cessou legalmente. E por isso, aqui vemos, irmãos, que sim, Jesus Cristo casou-se com Israel da Antiguidade. Jesus Cristo morreu. Sim, ele odeia o divórcio, mas porque Israel foi infiel, ele divorciou-a. Mas, uma vez que ele morreu na cruz, ele então está livre para se casar de novo, o que fará com Israel espiritual à sua segunda vinda. E essa então será a nova aliança. Aqui, irmãos, vemos alguns pontos importantes para retirar disto. Em primeiro lugar, algumas pessoas dizem, olha, Israel estava casado com a lei e agora Jesus Cristo morreu e por isso já não estão casados com a lei. Não, irmãos. Tal como uma pessoa se casa com outra pessoa, não se casa com a lei. Mas o matrimónio é baseado na lei. Porquê? Para ser legal. E por isso Israel não se casou com a lei. Casou-se com Deus. E Israel foi infiel porque não obedeceu a Deus, cometeu adultério. E por isso então a pergunta é, o que é que traz a morte? O que traz a morte é o quê?
Vejam aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Então, o que traz a morte é a lei ou é o pecado? Não, não é a lei. Não é a lei. É o pecado. O salário do pecado é a morte. O que traz a morte é o pecado. Isto é, quebrar a lei. Não é a lei. Não é culpa da lei. Quem é que é responsável pelo pecado? É a lei? Não. Vejam aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Quem é responsável pelo pecado, então? A lei ou o pecador? Está claro que é o pecador. O pecador é responsável. Então o que é a lei? Em Romanos 7, versículo 7 diz: é a lei pecado? De modo nenhum. Eu não teria conhecimento ou conhecido o que é pecado senão por intermédio da lei. Porque a lei é que me diz o que é pecado e o que não é pecado. A lei é simplesmente, digamos assim, isto é pecado e isto não é. A nossa obediência à lei é que causa o pecado e o salário do pecado é a morte. E, voltando à secção do matrimónio, no capítulo 7 de Romanos, diz assim no versículo 1 e 2: porventura ignorais, irmãos, pois falas que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, uma mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas mesmo se o morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. E por isso aqui vemos, Jesus Cristo morreu e, por isso, esse matrimónio, esse contrato foi, digamos assim, dissolvido. Deixou essa lei matrimonial, foi desobrigada. Porquê? Porque houve a morte. A morte de quem? Jesus Cristo. Do marido. E por isso Jesus Cristo está livre. E por isso nós temos que entender que o sucesso do matrimónio é a obediência à lei. Vê-se aqui no exemplo espiritual e também no exemplo físico. Para o marido e para a mulher. Para vocês terem um bom matrimónio, precisamos de obedecer à lei. Por isso, precisamos de entender claramente que submissão e obediência a todas as leis de Deus são parte do nosso treinamento como a noiva de Jesus Cristo. Em segundo ponto, quando estamos a explicar isto, comparamos muito isto com o casamento ou matrimónio físico. Mas lembrem-se que Jesus Cristo é o marido perfeito. Ele é fiel e ele não abusa a sua esposa. E nós, como maridos ou esposas, temos que seguir este exemplo de fidelidade e submetermos-nos uns aos outros. Por exemplo, no matrimónio físico, o problema pode ser causado pelo marido, ou pela mulher, ou pelo ambos. Geralmente é ambos, porque ninguém é perfeito. E em muitos casos físicos do matrimónio, ou o marido ou a mulher podem quebrar a lei. Por exemplo,
de adultério, adulterar. Ou podem quebrar a lei, no caso do marido, de não amar a esposa. Ou, no caso da mulher, não ser submissa ao marido. Não, vejam comigo Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. No versículo 25 diz: maridos, amai vossa mulher. Quero que tomem atenção que uma grande quantidade de versículos nesta secção é aplicada ao marido. Há um maior número de versículos aplicados ao marido. E aqui diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O que é amar? Qual foi o amor de Cristo pela igreja? Irmãos, aquele, sendo o Verbo, se fez carne e morreu por nós. Estou a perguntar, o que é que Jesus Cristo fez errado na sua vida espiritual ou na sua vida física? Zero! Ele nunca pecou, porque se tivesse pecado, não tínhamos Salvador. Jesus Cristo não fez nada errado. Esse é o amor de Cristo pela igreja. Esse é o amor dele. E vejam aqui no versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Ou você ama o seu corpo, você está magoado, você sente mal ou coisa assim, você sente-se atacado, sente-se... Você ama o seu corpo, você fica mesmo quando há problemas de saúde, seja o que for. Você diz, por exemplo, olha, eu já sou uma pessoa idosa, vocês têm que me respeitar, ou seja o que for. Você ama o seu corpo. Maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Nós temos que amar a nossa esposa como se fosse o nosso próprio corpo. E por isso, o marido deve de cuidar, amar, sacrificar pela sua esposa. E muitos maridos têm sido, infelizmente, infiéis neste ponto. Muitos maridos têm abusado emocionalmente as mulheres deles, debaixo da desculpa de dizer: tens que te submeter a mim. Enquanto o marido deve de amar e sacrificar pela sua mulher. Por isso esses maridos têm falta de amor pela sua esposa. Porque esse amor pela sua esposa, de sacrifício, como se fosse o seu próprio corpo, é um ato de submissão ainda maior. Sim, no versículo 24 diz para a esposa se submeter ao marido. Mas este ato de amar a esposa como se fosse o seu próprio corpo e sacrificar por ela é um ato de submissão ainda maior, porque Jesus Cristo teve um ato de submissão ainda maior por nós. Morreu por nós. Deu tudo por nós.
deu a vida eterna dele por nós. E por isso é que diz, no versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Por isso é que lemos, em Efésios 5, versículo 21, diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Precisamos nos sujeitar um ao outro. Por isso, se o homem não ama, não toma cuidado, pela sua esposa, não está a amar ela. Mas, por outro lado, se o homem é amoroso, cuida da esposa, se o homem não é egoísta, se o homem não é narcisista, então, tipicamente, a mulher, a esposa, vai querer submeter-se a ele porque o marido cuida dela. Nós vamos querer submeter a Cristo porque Cristo cuida de nós. Irmãos, eu não estou a dar um sermão acerca do matrimónio físico. Mas aqui está um ponto importante. Este sermão está a tentar explicar o relacionamento entre um homem perfeito, que é Cristo, com a nação de Israel. Esse relacionamento de Cristo com a nação de Israel aconteceu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e há lições para nós. E as lições que há para nós é que Jesus Cristo submeteu-se, deu tudo pela sua esposa. E aí está a lição para nós. O terceiro ponto que eu quero mencionar, que estamos a extrair disto, é que quando Deus fez a sua aliança com Israel, ele escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, lê-se isso em Êxodo capítulo 20, e depois Moisés escreveu as vários regimes civis e julgamentos num livro, entre Êxodos 21 e 23, e depois lemos em 24 que esse livro veio a ser o livro da Antiga Aliança. E por isso nós precisamos de entender a necessidade de quê? A necessidade de que precisamos o Espírito Santo de Deus. Porque os israelitas falharam porque nunca tiveram o Espírito Santo de Deus. Os israelitas não tinham o Espírito Santo de Deus e por isso continuamente foram rebeldes. Pecaram contra o seu próprio marido. Vemos aí em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Vejamos aí em Ezequiel capítulo 20. Que quando esta antiga aliança foi feita, vejamos em Ezequiel capítulo 20, versículo 13, diz: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Por isso vemos que isto ainda estavam no deserto e já estavam a desobedecer.
Agora vejam aqui em Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Ora, vimos que esta antiga aliança foi escrita em Êxodos 21 a 23, incluía os 10 mandamentos de Êxodos 20 e também incluía vários regimes civis e também incluía várias decisões ou julgamentos que tinham sido dadas por Deus. Em Ezequiel 20, vimos que eles ainda estavam no deserto e já estavam a desobedecer. Agora vamos a Jeremias capítulo 7, versículo 22 e 23, lemos: Porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andei em todo o caminho, e eu vos ordeno, para que vos vá bem. Os holocaustos e os sacrifícios vieram depois. A antiga aliança não incluía os holocaustos e os sacrifícios. Em Gálatas capítulo 3, versículo 19, diz a mesma coisa. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente. Esta lei de cerimónias, de sacrifícios, de holocaustos foi adicionada por causa da desobediência até vir Cristo. E depois lemos no versículo 24. De maneira que a lei, esta lei de holocausto e sacrifício, esta lei cerimonial, nos serviu de aio, digamos assim, do instrutor, para nos conduzir a Cristo. Porquê? Porque esta lei apontava a necessidade de termos o sacrifício de Jesus Cristo, a fim de podermos ser justificados pela fé de Cristo. Vemos por isso que esta lei apontava para Cristo quando Cristo viesse, e então poderíamos receber o Espírito Santo de Deus. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, vemos que o homem não é justificado por obras de lei. Esta lei de holocaustos e cerimónias tinha várias obras. Tinha, digamos assim, várias ladainhas, vários procedimentos demorados e complicados. E esta lei de obras não o justificava. O único que nos justifica é a fé de Cristo. É o que Jesus Cristo fez por nós. Porque Jesus Cristo sabemos que foi o nosso Cordeiro Pascal. João, versículo 29. Mas, por outro lado, a lei de Deus é permanente. A lei de Deus que estava nos 10 mandamentos, basicamente nos 10 mandamentos e à volta dos princípios da antiga aliança, essa lei desse matrimónio é permanente. Vejam em Salmos 111. Salmos 111. Versículos 7 e 8. Salmos 111, versículos 7 e 8. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Ou como diz na Almeida Corrigida e Fiel, seguros todos os seus mandamentos. Versículo 8. Estáveis são eles para todo o sempre. Isto é, permanecem firmes para todo o sempre. Isto é, os mandamentos de Deus permanecem firmes para todo o sempre. E nós, queridos irmãos, por isso, os mandamentos são firmes. O problema na antiga aliança é que as pessoas não obedeceram às leis de Deus. Quebraram o contrato do matrimónio. Foram infiéis. Seguiram
deuses falsos, quebraram o sábado e por isso foram infiéis ao marido. Em Romanos 5, versículo 5, lemos que diz assim: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque o amor de Deus, porque a lei de Deus é amor, Deus é amor. E por isso precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a obedecer a lei. E por isso a grande lição da antiga aliança é que precisamos do Espírito Santo de Deus. E por isso vê-se que esta antiga aliança era temporária porque não tinha o Espírito Santo de Deus. Então, voltando e fazendo um sumário disto tudo, vemos que Jesus Cristo, sim, se casou. Sua esposa foi Israel. Ele casou Israel no Monte Sinai, mas Israel foi infiel. Por isso, irmãos, estes princípios do matrimónio, desta aliança do matrimónio, da criação física e outros princípios destes, têm um significado espiritual. E por isso vamos ler então aqui em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, de um melhor matrimónio, instituída com base em superiores promessas, a vida eterna. A antiga aliança só tinha promessa de vida longa física, boa vida física. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscar lugar para uma segunda. E de facto, repreendendo-os, diz: eis aí vêm dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. O problema foi que eles desobedeceram a Deus. Não foi culpa da lei. E por isso diz: e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, isto é, a aliança com nós, Israel espiritual, depois daqueles dias, diz o Senhor, que na sua mente imprimirei as minhas leis. Não há problema com as leis, mas as leis têm que ser imprimidas na nossa mente e no nosso coração. Como? Através do Espírito Santo de Deus. Por isso, a nova aliança tem as mesmas leis eternas, as leis de amor, que estão escritas nas nossas mentes e nos nossos corações. Tem melhores promessas, tem a vida eterna no reino de Deus como seus filhos, para toda a humanidade. E por isso, a nova aliança cumpre, completa o grande plano mestre de Deus para trazer muitos filhos à glória. E a nossa parte, irmãos, é de submetermos-nos à liderança de Deus através do seu Espírito Santo. Vamos então agora ler, por favor, Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus da paz
que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o nosso marido espiritual, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, deste matrimónio eterno, deste compromisso eterno, vos aperfeiçoou em todo o bem, para cumprires a vontade de Deus, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém.